Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos nessa manhã, porque sabemos que as suas misericórdias, elas se renovaram sobre a nossa vida, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Queremos entregar agora as nossas vidas diante do teu altar, entregar, Senhor, as nossas vontades, os nossos corações, os nossos anseios, Senhor, as tribulações que temos passado, tudo aquilo, Senhor, que diz respeito, ó Pai, à nossa pessoa, às nossas famílias, aos nossos irmãos, nós entregamos agora diante de Ti, Senhor, e clamamos para que nessa manhã o Senhor possa passear no nosso meio com total liberdade, Senhor. Espírito Santo, passeie nos lares agora, Senhor, vá fazendo a Tua obra, fale ao nosso coração, Senhor, que o Senhor hoje traga uma palavra ao nosso coração, do Teu coração, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, sair daqui renovados por Ti. Que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, tendo a certeza de que o Senhor, ó Pai, está conosco em todos os momentos. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e nós já te agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Um bom dia para quem está chegando, a todos vocês. Que Deus nos dê um dia realmente na presença dEle, conforme aquilo que Ele quer, né, queridos? E o nosso texto base de hoje, que nós vamos estar estudando, está em Marcos, capítulo 5. Então, para quem está acompanhando aí de casa, nosso texto base é Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Na verdade, o nosso texto aqui diz respeito à filha de Jairo, né? Marcos 5, 21. Queridos, diz assim então o texto: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E diz assim no verso 24: Jesus foi com ele. Queridos, nós temos algo aqui importante para as nossas vidas hoje, importante principalmente para mim, né? Porque Deus tem tratado comigo nesses dias, em primeiro lugar, dias difíceis, e eu creio que Deus quer falar conosco. Essa situação aqui, vamos entender o contexto. Jesus pegou o barco com seus discípulos e ele atravessou o mar da Galileia. E ele foi para o outro lado, tá? Numa região ali chamada Decápolis, que eu vou falar já já. Chegando ali, na verdade, no meio do caminho, não é o caso hoje, mas se vocês observarem o capítulo 4, a partir do versículo 35, eles pegam aquela tempestade, e Jesus está dormindo ali no barco, né? É quando os discípulos ficam apavorados, desesperados, e pede para que Jesus, né? O Senhor não se importa conosco? Então é esse contexto. Aí Jesus acalma essa tempestade, vai para o outro lado, chega ali a Decápolis, especificamente ele vai ali numa região que está entre duas cidades, né? Gadara e Gesara. E ali ele encontra, junto com seus discípulos, aquele endemoniado gadareno. Ali ele liberta aquele homem e ele sai dali porque ele é hostilizado pelas pessoas daquela região. E ele volta com seus discípulos novamente pelo mar da Galileia e chega do outro lado em Cafarnaum. Então, esse texto aqui que eu li sobre Jairo, Jesus já está às margens de Cafarnaum. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Jairo, queridos, é um nome grego, né? Na verdade, o nome dele em hebraico é Jair, Yair, e assim se fala, né? Que significa aquele que brilha. Quem é Jairo? Jairo é um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Ele é um dos dirigentes.
Então, na verdade, ele é um fariseu ali de altíssima posição. Era ele quem escolhia quem ia dar a palavra dentro da sinagoga. Era ele quem era responsável por todos os outros fariseus que congregavam naquela sinagoga. Ele também era aquele que dava a palavra com muita frequência, né? Dentro da sinagoga. Jairo mantinha a ordem daquele lugar, né? Ou seja, de todos os judeus ali de Cafarnaum que iam ter com ele na sinagoga. Jairo era aquele que orientava as leituras de textos que iriam ser feitas dentro da sinagoga. E ele era um religioso famoso ali. Um homem que, na verdade, tinha posses, ok? Ele tinha posses, ele tinha fama, e ele tinha o quê? Ele tinha autoridade ali sobre o povo. Então, Jairo não era qualquer pessoa. E como fariseu, nós sabemos que essa linhagem farisaica, esse partido dos fariseus, na época que Jesus estava ali, né? Em Israel, eles eram totalmente contrários à obra de Jesus na terra, porque eles se sentiam os detentores da lei mosaica. Eles julgavam Jesus como sendo blasfemo. Eles não entendiam que Jesus veio para cumprir a lei mosaica e nos libertar do pecado, porque a lei, na verdade, ela só serve para uma coisa, para nos apontar. A lei aponta que nós somos pecadores, né? E os fariseus se achavam o quê? Se achavam acima de todo o restante das pessoas ali. Porque como eles eram os detentores da lei, eles se julgavam melhores que todo mundo. Então, com certeza, Jairo era um desses que se opunham, né? Às obras de Jesus, à pessoa de Jesus, enquanto ele estava aqui nessa terra. Ele não tinha compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, de que ele precisava de salvação. Mas, queridos, o que a gente entende aqui é o seguinte, como eu falei para vocês, Jesus tinha acabado de chegar de uma região chamada Decápolis. Decápolis não era uma cidade, viu, queridos? Decápolis era uma região constituída por 10 cidades romanas, ok? Que ficava do outro lado do mar ali da Galileia. Essas cidades eram Citópolis, Pela, Dion, Rafana, Canata, Ipos, Damasco, Gerasa, Filadélfia e Gadara. Então, essas cidades eram onde Jesus estava naquela região, onde ele encontrou aquele endemoniado gadareno. Voltando dali, então, quando Jesus chega próximo ali, né, já às margens de Cafarnaum, ele encontra um Jairo desesperado. Olha que interessante, queridos. Um Jairo que desce da sua postura de altivez, e a palavra diz que ele está ali, chegou um dos principais da sinagoga, e ele insistentemente suplica o socorro de Jesus. É uma outra postura que Jairo tem ali, né? Queridos, a gente vê o seguinte, né? Apesar de Jairo ser quem era, a aflição chegou até ele. Então, a gente entende o seguinte, né? Nenhum homem nessa terra, nenhum ser humano nessa terra está o quê? Está privado de viver um drama, uma grande tribulação. Todos nós aqui, queridos, estamos inseridos num mundo que jaz no maligno. Todos nós aqui, queridos, estamos inseridos, todo ser humano que está nessa terra, está inserido num contexto de pecado. A terra está debaixo de maldição por causa do pecado do homem. Então, esta terra, queridos, onde nós estamos vivendo, ela gera aflição, ela gera doenças, ela gera guerras, ela gera maldade, ela gera morte, por causa do pecado do homem que está inserido nessa terra. Então, nenhum de nós aqui, embora exista um diferencial na vida daquele que confia no Senhor Jesus, né? É isso que nós vamos ver daqui a pouco.
Mas nenhum de nós aqui está o quê? Está totalmente imune de passar por problemas nessa terra, por provações. Infelizmente, essa é a nossa realidade, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? E a gente vê isso acontecer com Jairo. E isso faz com que Jairo desça do seu pedestal de arrogância. Jairo ali, ele se despoja da sua autossuficiência, da sua posição de ser o maioral da sinagoga. Jairo agora, ele se prostra, ele se curva diante daquele que era o único que podia curar a sua filha, que estava o quê? Gravemente enferma. A palavra de Deus não diz qual era a enfermidade dela, né? Era uma menina de 12 anos. Mas era tal a gravidade que esta menina morre, né? Na verdade, ele sabia que ela estava à beira da morte. E como Jairo já tinha visto a manifestação do poder de Jesus, ele com certeza já tinha visto, porque a fama de Jesus corria. Então ele vai e ele reconhece ali naquele momento que somente Jesus é capaz de fazer alguma coisa, é capaz de salvar. Ele reconhece isso e ele vai até Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Quando a Bíblia fala aqui, queridos, que ele prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplica, a Bíblia está usando alguns termos aqui, né? A palavra suplicar aqui é implorar. Jairo se esforça para o quê? Para pedir com fervor. Ele roga do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Ele chama Jesus para perto e invoca a presença de Jesus ali na vida dele. Insistentemente ali, queridos, a palavra polus significa profundamente, ou seja, ele busca Jesus com inteireza de coração, na certeza absoluta e profunda de que Jesus poderia fazer, de que ele poderia agir. Ele não vai com dúvidas. Isso que eu quero que a gente entenda. Ele vai na certeza de que Jesus era o único capaz de fazer alguma coisa pela sua filha. E ele fala assim, né, no versículo 23. Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela. Olha que interessante o que ele fala. Para que ela seja salva e viverá. Quando ele pede para Jesus impor as mãos sobre a sua filha, ele não está falando ali simplesmente de impor as mãos, né? Sobre a cabeça dela ou sobre ela. Ali ele está dizendo o seguinte, vem, Senhor Jesus, com o teu poder, porque a tua atividade poderosa como Deus vai socorrer a minha filha e vai salvá-la. Ele está reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Ele está reconhecendo que ele não é nada. Ele está reconhecendo que ele não tem nenhum poder contra a doença da filha dele. Ele está reconhecendo que nenhum médico pode fazer nada. Ele está reconhecendo que somente Jesus tem o poder, como Deus, de fazer algo por aquela menina. E aí, então, queridos, a Bíblia fala no versículo 24, Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus imediatamente atende ao pedido de Jairo. Jesus podia ter dito assim, ué, podia, não podia? Ué, você não crê em mim, você persegue os meus discípulos, você acha que está acima de todas as coisas, você tem arrogância no seu coração. Jesus podia fazer isso, mas não. Jesus, naquele momento, age com amor profundo. Jesus, naquele momento, age como Deus de misericórdia. E ele atende imediatamente o clamor daquele homem, porque ele sabe que aquele homem está em aflição. E que naquele momento, aquele homem está confiando plenamente em Jesus. Só que no meio do caminho, queridos, e não é o caso aqui, né? Nós não vamos discorrer sobre esse texto. Mas quando você pega ali entre os versículos 24 até o 34... a gente vê que no meio do caminho aparece a mulher enferma, né? Que está 12 anos ali, essa mulher está sangrando literalmente há 12 anos, né? E ela chega, tem toda aquela história de que ela vai atravessando a multidão vai se cada vez mais aumentando, né? Cada vez mais vai juntando gente. Por quê? Porque todo mundo estava curioso em ver o que Jesus ia fazer na casa de Jairo,
que era o principal da sinagoga. Isso chamou a atenção do público, ok? Bom, nesse meio tempo aí, Jesus ele faz uma parada, o negócio aí atrasa, entre aspas, por causa desta mulher que chega com fluxo de sangue. E nesse inteirinho, né, desta parada, digamos assim, de tudo isso acontecendo ali, a multidão espremendo Jesus cada vez mais com dificuldade para andar, e depois ele tem aquela conversa com a mulher, porque ela é curada. A gente vai então para o versículo 35, que diz o seguinte: falava ele ainda, ou seja, né, Jesus está ali conversando com aquela mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, pessoas que estavam na casa do Jairo. E o que eles dizem ali? O que eles disseram? Tua filha, eles falam para Jairo na frente de Jesus, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Tá? A filha de Jairo não resiste nesse meio tempo que Jairo vai atrás de Jesus e ela morre. E eles vêm correndo para avisar. Não sabemos quanto tempo isso levou, mas com certeza levou um certo tempo. E eles dizem o seguinte: Jairo, não perturbe mais a Jesus com os seus clamores. Não perturbe mais Jesus. Não adianta mais você agora clamar a este homem, a Jesus. Não incomode mais ele, não tem mais jeito. É o que essas pessoas estão dizendo para Jairo. Tua filha já morreu. É aqui, queridos, que surge o tema da nossa aula. No versículo 36. Ok? No versículo 36, então. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esse versículo é muito interessante, queridos. Vamos discorrer um pouco sobre ele. Jesus ouve o que eles disseram. No original está assim, ó. Jesus ouvindo o que aquelas pessoas disseram, que a menina morreu, ele ouviu, mas ele não acata as palavras daquelas pessoas. Ele não dá ouvidos. Ele não dá importância para aquilo ali. Jesus ouve que a menina morreu, mas ele não dá o quê? Não dá dimensão para esse problema. Ele podia, morreu. E agora? Jesus não dá dimensão para aquele problema. Jesus não vai na cabeça de Jairo para piorar a situação dele. Essa é a verdade, tá? O que ele faz? Ele vira para Jairo e tem a seguinte atitude: Jairo, olha para mim. Você veio buscar o meu socorro. Confia em mim. Foca em mim, Jairo. Não tenha medo. Apenas creia. Não tenha medo. Não fica apavorado. Olha para mim e confia em quem eu sou. Esse é o recado de Jesus para Jairo, né? Então, queridos, esses mensageiros trazem o anúncio da morte da menina pensando que já não havia mais nada que Jesus pudesse fazer, porque essas pessoas não compreendiam quem era Jesus. Essas pessoas não sabiam quem era Jesus. Essas pessoas não tinham noção de quem ele era. E Jesus, então, queridos, ele diz o que para Jairo? E diz para nós hoje: não desista, não tenha medo, tá? Não se atemorize, não se assuste, não se atormente, não se apavore com o que está acontecendo, não se angustie, não se agite, não perca a tua esperança e a tua fé, apenas confie. A palavra que fé, que ele fala, não temas, crê somente, essa palavra crer, né, que aparece aí no hebraico, é emuná. Não temas, emuná. O que significa emuná? Tenha convicção, tenha certeza plena de que eu posso fazer. Isso é Deus falando para nós, né? Jesus. Tenha percepção que transcende o que você está vendo aqui. O que é isso? Emuná.
Veja além do que as circunstâncias estão nos mostrando. Enxergue o invisível. Isso é emuná. Enxergue aquilo pela fé que você não está vendo. Tá? Emuná significa vá além em confiança total. Você pode ter medo, pode estar perturbado, assustado. Claro que aquilo agitou Jairo. Mas no meio da agitação de Jairo, da tormenta dele, Jesus está dizendo, no meio disso tudo, veja além. Erga teus olhos da fé e enxergue e olhe para mim. Isso é emuná, né? É ver o invisível, queridos. O que diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? A fé é a certeza do quê? De coisas que se esperam. E a convicção de fatos que nós não vemos. É ver acima de tudo aquilo que nos aflige. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, o emuná agora, a tua confiança em mim, eu vou usar um termo, né? Só para a gente entender. É um portal que se abre na minha vida e na tua vida para a ação de Deus no impossível que nós estamos vivendo agora. É mais ou menos isso, né? Ele é Deus de perto, queridos, e não somente Deus de longe. E está no comando absoluto de todas as coisas. Ele age no sobrenatural. Ele age aonde nós não podemos fazer nada. Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Isso tem que ir o quê? Tem que confrontar a nossa natureza humana, queridos. Todos nós aqui nos perturbamos com as situações que nós estamos vivendo. Todos nós. Com o momento de aflição, de agonia, de perdas. Mas isso que Jesus nos diz hoje, através desse texto, tem que confrontar toda essa natureza humana nossa que insiste em viver nesse temor. Nós precisamos entender que Jesus está no controle disso, que a vontade dele vai ser feita e que ele é socorro bem presente. Não temas, crê somente. Queridos, há uma frase muito interessante aqui, que eu gostei muito, eu encontrei essa frase, é de um judeu. Tá? Olha que interessante, a preocupação, o medo, a agitação da nossa alma é como uma cadeira de balanço que vai para frente, vai para trás e a gente não sai do lugar. Eu gostei disso, queridos, dessa ilustração. A nossa preocupação, a nossa agonia, a nossa ansiedade, a nossa aflição diante de algo que a gente não sabe o que fazer, é como uma cadeira de balanço que você fica sentado nela, vai para frente, vai para trás, mas você não sai do lugar. Então, a gente tem que sair dessa cadeira de balanço, queridos, com todo o medo e aflição que a gente tem, e começar a andar e caminhar em direção a Jesus. Porque Ele está dizendo, vem a mim, confia, crê somente, não temas. Né? Queridos, nós temos aqui mais 2 textos que nos diz o seguinte, que o emuná, a fé, ela é invisível. Né? A fé, ela age no sobrenatural, mas ela tem o poder de mudar as coisas aqui nessa terra. Nós temos 2 textos aqui, um está em Mateus 17, 20, que diz assim, Jesus, na verdade, ele está respondendo ali para os discípulos, porque eles tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, de um garoto, e não conseguiram. Né? E Jesus diz assim, e os discípulos falam, por que nós não conseguimos, Senhor? E ele diz, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Engraçado que ele cita essa mesma coisa, Jesus, num outro momento, lá em Mateus, capítulo 21, tá? Quando ele está passando por uma figueira, que ele vai buscar os frutos dessa figueira e não tem fruto. E ele vira para essa figueira e fala, nunca mais você vai dar fruto. Ele lança uma palavra de ordem, Jesus. Depois, quando eles voltam, ele e os discípulos, no dia seguinte,
A figueira morreu, gente. Ela não só não deu frutos, mas ela secou inteirinha. E Jesus, ele ensina uma lição ali para os discípulos que é muito parecido com esse que nós acabamos de ler. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, Jesus aqui não está dando uma fórmula mágica para nós, não é isso? Sabe o que Jesus está dizendo? Não é a quantidade de fé que vocês precisam ter, mas é o foco da fé. Tá? Não é a quantidade, eu tenho uma fé muito grande, então eu vou mover montanhas, porque eu sou agora uma pessoa cheia, né? Toda poderosa aqui do poder de Deus. Não é nada disso, queridos, que ele está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: a tua fé não se baseia na quantidade. A palavra pequeneza aqui não é qualitativo, que Jesus está dizendo. Pequenez significa o seguinte: é aquele que não confia em si mesmo, mas ouve a voz de Deus, confia no que Deus é, no que Deus faz. Então não é a quantidade de fé, mas é aonde a nossa fé é depositada. É olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Jesus é o movedor de montanhas. Jesus é aquele que age no sobrenatural. Jesus é o que faz acontecer. Jesus é o que faz a figueira morrer. Jesus é o que disse: você crer em mim, confiar em mim, colocar o foco em mim, eu farei. Então, essa é a palavra para nós hoje, queridos. A gente tem que se despojar de quem nós somos. A gente tem que se esvaziar da nossa autossuficiência. Muitas vezes nós somos autossuficientes. Muitas vezes, queridos, é fato, nós somos arrogantes, nós somos egoístas. Nós achamos que se a gente fizer da nossa maneira, vai acontecer. Não, não, não. A gente tem que se esvaziar, se reconhecer totalmente incapaz. E olhar para aquele que move montanhas, olhar para aquele que é capaz de fazer, olhar para aquele que é o Deus conosco, presente na nossa vida. Nós vemos aí então, queridos, voltando para o texto de Marcos, capítulo 5. Então a gente vai agora para o versículo: Jesus virou para Jairo e falou: não temas, crê somente. Vamos para o versículo 37 agora. Marcos 5, 37 diz assim: contudo, olha que interessante. Jesus aqui não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Queridos, primeira coisa aqui, Jesus não permitiu que aquele povo todo curioso, tá? Aquele povo incrédulo, aquele povo todo que estava só ali, porque queria ver o que ia acontecer, não permitiu que aquele povo seguisse eles. Jesus não permitiu essa multidão ir atrás deles. Jesus só levou Jairo, Pedro, Tiago e João. Por quê, queridos? Porque ele vê que aquelas pessoas, aquela multidão não está aliançada com ele. Aquela multidão não está enxergando quem ele é. Aquela multidão, na verdade, não tem a confiança plena de entender que Jesus é Deus. Aquela multidão só está curiosa para quê? Para falar. Para resmungar, para colocar o bedelho no meio, para dar palpite, tá? Para falar coisas erradas na hora errada, para desestimular Jairo. É nisso que a multidão está interessada. As vozes estão interessadas nisso. O mundo, queridos, está interessado nisso aí, tá? Tirar o nosso foco de Jesus, de quem Jesus é. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa gente, tá? Cuidado com essas pessoas que não estão comprometidas e aliançadas com Jesus. Elas só querem tirar o nosso foco, fazer a gente enxergar aquilo que Jesus não pode fazer, sendo que Jesus pode fazer tudo, ok? E isso vai fazer o quê?
Isso enfraquece a nossa confiança. Isso aumenta o nosso desespero. Então, Jesus não quer essa gente perto deles. Jesus, queridos, é o objeto central da nossa confiança. Ele é capaz de nos salvar de qualquer coisa. Reconhecer nas horas mais sombrias que nós estamos passando o poder de Deus e que Ele é capaz de agir em qualquer situação. Ele chega lá e tem um alvoroço. Diz a Bíblia que está todo mundo chorando, pranteando. No original, sabe o que é isso? Eles estão gritando. Gritos de desespero na casa da menina, tá? De Jairo. Arrancava os cabelos da cabeça. Gritavam que nem os loucos e arrancavam os cabelos da cabeça. Desespero total. Desolação total. Era assim que eles estavam. E tem mais. Esse povo que está nesse desespero todo, ainda chama outros. Eles contratam pessoas, que na época era chamada de carpideiras, para gritar mais ainda. Para chorar mais. Para se desesperar mais. Para gritos de agonia, de angústia. Jesus olha para aquilo, para aqueles prantos frenéticos, né? A hora que ele chega ali, ele fala, por que esse alvoroço todo? Que gritaria é essa? Por que vocês estão nesse desespero, arrancando a roupa, arrancando os cabelos da cabeça, parecendo um bando de descontrolado? Por que vocês estão assim? Esse é o mundo, queridos, sem Jesus, tá? Diante do quê? Diante do sofrimento, diante da doença, diante da dor, diante da morte, diante da tribulação. Esse é o mundo sem Jesus. Mas a hora que Jesus chega ali, ele dispersa esse povo, ele fala, para com isso. A morte não tem poder sobre mim. Eu estou aqui, a menina, não é que ele está dizendo que a menina dorme, ela não está dormindo, ela está morta. Mas ele está dizendo o seguinte, eu tenho poder sobre a morte. Quero ler 2 textos aqui, queridos. Um está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14, que diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A palavra dormem aqui é mortos, tá? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha lá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses? Não se desesperem diante dessa situação, porque Jesus ressuscitou da morte. Não se desespere, porque Jesus é Deus, porque Jesus venceu a morte. E a morte não tem poder sobre aquele que pertence ao Senhor Jesus. A dor não pode nos abalar. O sofrimento, a doença não pode nos vencer, porque Jesus é maior que tudo isso. E tem um outro texto, que é o texto da ressurreição de Lázaro, que está em João 11, que diz assim, queridos, o versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Então aqui, queridos, Jesus está nos dando uma palavra de esperança. Ele está dizendo para aquele povo, para com esse desespero, porque eu venci a morte. Não existe nada que eu não possa fazer. Para com esse desespero, porque eu estou aqui. E eu sou o Senhor dos senhores, né? É interessante, queridos, que a palavra dormir aí, que aparece no grego, é kateodó, que significa morte física. Vocês sabiam disso? Então, quando a Bíblia usa a palavra dormir, o que ela está dizendo? Ela está dizendo a morte do corpo. O corpo está ali morto, está ali sepultado, como se estivesse dormindo, entre aspas. É a morte física do corpo, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas que Jesus também está dizendo que vai ressuscitar esse corpo, quando ele vier, quando ele voltar. Isso não significa que quando o crente, o cristão, o salvo do Senhor Jesus Cristo morre nessa terra, ele fica nesse estado de dormência, não. A sua alma vai para junto de Jesus imediatamente. Apenas o seu corpo dorme, mas o seu corpo será ressuscitado no fim dos tempos, né? Só para vocês entenderem, a palavra cemitério
existe, né? Cemitério. No grego, queridos, essa palavra cemitério é koimeterion, que significa literalmente, o koimeterion no grego significa lugar para dormir. Então, por isso que a Bíblia entende que aquele que dorme, o morto que está dormindo, é o corpo físico que está ali naquele estado. Mas a alma da pessoa está na presença de Jesus, daqueles que pertencem ao Senhor, né? E aí, queridos, a gente vê o seguinte, vamos lá para o versículo 40. Estamos terminando aqui nessa parte de Marcos 5. Olha o que as pessoas fazem ali na casa de Jairo, quando Jesus chega e fala que a menina não está morta. Eles riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Eles zombam de Jesus. Ocorre ali uma zombaria. Eles riram com escárnio de Jesus. Essa é a palavra no original. Eles são rebeldes, eles são iníquos, eles não têm obediência a Deus, não reconhecem Deus como Senhor, não reconhecem Jesus Cristo. E aqueles que zombam, queridos, e que são incapazes de entender quem é Jesus, eles são indignos e eles não têm condições de serem testemunhas da glória e da bondade do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus manda sair. Sai todo mundo que está rindo, que está zombando. Só vai ficar aqui o pai e a mãe da menina e os discípulos que foram com ele, né? Isso nos remonta ao texto de Hebreus 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A aproximação tem que ser com confiança em Jesus, e não com zombaria, com incredulidade, com rebeldia, mas com confiança total. E aí o versículo 41, né? A gente vê o que Jesus faz ali. Marcos 5, 41. Tomando-a pela mão, a menina disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer para a menina. Queridos, Talita cumi é uma expressão em aramaico, tá? Porque a língua que se falava em Cafarnaum era o aramaico. E Jesus, então, na língua aramaica, ele fala menina, tá? Donzela, isso é Talita. Cordeirinha, mocinha, jovem, levanta-te. Coloca-te em pé. Sai desse estado de morte, de dormência e venha para a vida. Eu estou te trazendo para a vida. Levanta. É uma palavra de autoridade de Jesus que transforma situações impossíveis e transforma a própria morte em vida. Queridos, a palavra de autoridade de Jesus é a palavra que acalma a nossa alma. Levanta, Sandra. Levanta. Coloca-te de pé, porque eu estou aqui. Saia desse estado de dormência. Saia desse estado que você está de desespero, de tristeza, de apatia. Levanta e anda, porque eu estou aqui diante de você. A palavra de ordem, de autoridade de Jesus, queridos, faz cessar a nossa dor, as nossas lutas, muda os nossos temores. A palavra de autoridade de Jesus dá vista aos cegos, levanta os doentes, liberta os cativos, liberta os possessos, quebra as cadeias do pecado que está na nossa vida, levanta os caídos, os desanimados. A palavra de autoridade ressuscita os mortos. A palavra de autoridade de Jesus transforma o nosso choro em alegria e cessa a nossa tormenta. A palavra de autoridade de Jesus, queridos, é a palavra de autoridade que ele
exerceu sobre Lázaro, lá em João 11. Quando ele chega diante ali do túmulo, que Lázaro já está 4 dias enterrado, e Marta fala, Senhor, está fedendo, não tira a pedra daí não, já cheira mal. E Jesus vira para Marta e fala, se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus chega para Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. É a mesma palavra que da Talita aqui. Pume, menina, levanta. Tá? Aliás, o nome dela não é Talita, tá, queridos? A gente não sabe como ela chama. Menina, levanta. Menina, anda. É a mesma coisa com Lázaro. É a palavra da autoridade de Jesus sobre nós. Esta mesma palavra a gente vê também em Marcos capítulo 4, quando os discípulos, lembra que eu falei no começo da aula, estavam no meio da tempestade. Diante da tempestade, Jesus está no barco com eles. Ok? Jesus está tão cansado que Jesus está dormindo profundamente. E Jesus, ele está ali. E os discípulos começam a acordar ele. Jesus, não te importa que a gente morra? Olha o que está acontecendo aqui. Jesus levanta na sua palavra de autoridade, que é a mesma que ele fala para a filha de Jairo. E ele vira para aquela tempestade e fala, acalma-te, emudece-te, cale-te diante de mim, para essa tormenta, cessa essa tormenta agora. E o vento se aquieta e vem aquela bonança, né? E Jesus, ele faz o quê? Ele logo diz para os discípulos ali, naquela situação, por que vocês estão com tanto medo e apavorados? Vocês ainda não confiam em mim? Então, queridos, encerrando aqui a nossa aula, quando Jesus intervém na nossa vida, o milagre é completo, né? A vitória é certa. A alegria da sua presença na nossa vida é sem igual. Mas nós precisamos tomar a atitude que Jesus disse ali para Jairo. Não temas, crê somente. Nós não sabemos, muitas vezes, queridos, o que vai acontecer conosco. A gente não sabe qual vai ser o nosso dia de amanhã. Alguém sabe? Nós podemos ter uma previsão, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Nós não sabemos, no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, o que vai acontecer conosco e com os nossos familiares. Mas a gente tem que ter a certeza de uma coisa. Jesus está dizendo para nós, não temas, confia em mim. Eu sei o que eu faço. Confia em mim porque eu venho para te socorrer. Confia em mim de todo o teu coração, profundamente, sem ressalvas. Se despoja de você mesmo, entrega a tua vida nas minhas mãos, porque eu tenho o controle de tudo. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. E eu tenho planos para a tua vida. Planos de bênçãos, planos de paz. E eu jamais vou falhar. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Esse texto está em Hebreus 13, versículo 5. No mesmo capítulo de Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. O mesmo Jesus que agiu aqui na vida de Jairo, é o Jesus que está presente na nossa vida hoje. Ele não muda, ele é o mesmo. Seu poder não mudou, quem ele é não mudou, seu amor por nós não mudou. Então só ele tem capacidade e condição de vir na nossa aflição, nas nossas provações, e fazer o que tem que ser feito. Somente ele, queridos. Nós vamos orar, e depois da oração, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, e se não, eu vou pedir para o LC colocar uma canção, e ao final da nossa canção, nós estaremos, então, despedidos dessa aula, amém? Vamos orar, queridos, vamos lá? Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela foi lida. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que em nós não há nenhuma capacidade para resolver coisa alguma. Senhor, nós não temos como resolver, ó Deus, problemas que são insolúveis. Senhor, nós queremos agora nos despojar da nossa autossuficiência. Nós estamos agora diante de Ti, Senhor, nos despindo
de tudo aquilo que nos impede de estarmos diante do Senhor. E estamos reconhecendo agora a nossa limitação, nossa incapacidade, Senhor, de conduzir a nossa vida. Nossa incapacidade, ó Deus, de tomar decisões humanas. Nós estamos agora diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus e nós não temos outro bem além de Ti. Por isso, Senhor, nós queremos agora, diante de toda a aflição que vivemos, o Senhor conhece cada um aqui. Visite cada lar, Senhor, cada pessoa, cada aflição, cada problema. Senhor, visite cada um agora no meio desta pandemia de coronavírus, porque sabemos que esse coronavírus está debaixo do Teu controle absoluto, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está conduzindo isso conforme o Teu querer. Nós não temos como, Senhor Deus, enxergar onde está esse vírus, só o Senhor vê, porque o Senhor enxerga no invisível. Mas nós queremos agora entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E entregamos a vida daqueles que estão enfermos nas Tuas mãos, Senhor. Visita o Teu povo, Senhor, que está adoecido por esse vírus, Senhor, que é resultado do pecado humano. Porque a terra sofre, Senhor, por causa do pecado. Visita, Senhor, o Teu povo, tenha misericórdia, Pai. Visita aqueles, Senhor Deus, que precisam de cura. Que o Senhor chegue no leito dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar falando, levanta-te. Ó, Senhor, que seja cumprida a Tua vontade, Senhor. E que aqueles que se foram, Senhor, segundo Tua vontade, nós sabemos que já estão na Tua presença, Senhor, cantando louvores ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona nem na vida e nem na morte, porque a morte para os Teus filhos, Senhor, é apenas uma passagem para a Tua presença. Mas, Senhor, visita os doentes que estão aqui, Senhor, aqueles que o Senhor tem planos. Visita, Senhor, aqueles que não Te conhecem, e que o Senhor converta essas pessoas a Ti, Senhor. Traga a pessoa, Senhor, a Jesus Cristo, a salvação. Salva, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor quer salvar através dessas circunstâncias, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não é Deus que manda aprovação para destruir as nossas vidas, pelo contrário, mas é para nos transformar. É para que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor. Visita, Senhor, os irmãos que estão em Araraquara, que estão em São Paulo, que estão nas outras cidades, que estão no Brasil, que estão no mundo. E faz a Tua obra, Senhor. E que o Teu Santo Espírito possa agora, Senhor, firmar no nosso coração, não temas, crê somente. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós estamos agora entregando tudo e toda a nossa vida e todas as pessoas, Senhor, nas Tuas mãos. Para que o Senhor cumpra o Teu querer, para que o Senhor faça a Sua vontade. Glorificamos agora o Teu nome e Te louvamos, porque sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é aquele que promete não nos abandonar. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.